Nunca vou esquecer o som daquela risada. Aquela risada aguda, cheia de desprezo, ecoando pelo salão de jantar, enquanto todos os amigos ricos dela viravam para me olhar. Você só limpa o chão, sabia? As palavras da Amanda saíram da boca dela como se fossem açúcar, doces e envenenadas ao mesmo tempo. E então, o pai dela, o poderoso Eduardo Monteiro, me demitiu, ali, na frente de todos. Mas o que eles não sabiam é que eu tinha deixado algo em cima daquela mesa de mogno antes de sair. Algo que transformaria aquele jantar na pior noite da vida deles. Meu nome é Helena. Tenho 43 anos, e essa é a história de como uma simples faxineira derrubou um império construído sobre mentiras. Tudo começou 5 anos antes, quando eu precisava desesperadamente de um emprego. Minha filha Júlia tinha acabado de entrar na faculdade. Meu ex-marido não pagava pensão há 2 anos, e as contas se acumulavam na minha mesa como uma montanha impossível de escalar. Foi a dona Cecília, minha vizinha, quem me indicou. A família Monteiro está procurando uma faxineira, ela disse, com aquele jeito dela de quem sabia mais do que contava. Pagam bem, mas a filha deles é difícil, muito difícil. Eu dei de ombros. Eu tinha limpado casas a vida inteira. Gente difícil eu conhecia. O que eu não conhecia era o nível de crueldade que uma menina de 22 anos podia alcançar quando tinha tudo e você não tinha nada. A mansão dos Monteiro ficava em um condomínio fechado, daqueles com segurança armada e fontes no jardim. Quando entrei pela primeira vez, senti aquele cheiro de dinheiro, sabe? Madeira encerada, flores frescas trocadas todos os dias, perfume importado flutuando no ar. Tudo ali gritava luxo. Eduardo Monteiro me recebeu no escritório dele, um homem de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos impecáveis, terno que custava mais que meu aluguel de 6 meses. Ele foi educado, direto ao ponto. Você vai trabalhar de segunda a sábado, das 7 da manhã às 4 da tarde. Mantém a casa impecável, não se mete na vida de ninguém e a gente não tem problemas. Eu aceitei na hora. O salário era 3 vezes o que eu ganhava antes. Nos primeiros meses, eu mal via a Amanda. Ela estudava não sei o que numa faculdade particular caríssima, passava os dias fora, voltava à tarde. Quando a encontrava, ela me ignorava completamente. Eu era invisível. E tudo bem, eu preferia assim. Meu trabalho era manter aquela casa brilhando, e era isso que eu fazia. Cada cômodo daquela mansão recebia minha atenção como se fosse uma obra de arte. Eu lustrava os pisos de mármore até poder ver meu reflexo, organizava as almofadas da sala com precisão milimétrica, mantinha cada vidro transparente como o ar. O senhor Eduardo às vezes passava por mim e fazia um aceno de aprovação. Bom trabalho, Helena. Só isso. Mas era o suficiente. A esposa dele, Valéria, era diferente. Ela era fria como gelo, mas educada. Nunca me tratou mal, mas também nunca me tratou como gente. Eu era parte da decoração, como os vasos de cristal ou os quadros caros nas paredes. Ela deixava listas enormes de tarefas na cozinha toda segunda-feira, escritas à mão numa caligrafia perfeita e impessoal. Lavar todas as cortinas da ala leste, polir a prataria, organizar o closet principal. Eu cumpria tudo sem reclamar. Precisava daquele emprego. A Júlia dependia de mim. Foi num sábado de março que tudo começou a mudar. Amanda estava fazendo aniversário, completando 23 anos, e a família decidiu fazer um jantar íntimo. Íntimo para eles significava 25 convidados. Eu passei a semana inteira preparando a casa. Contrataram uma empresa de buffet, mas eu fui responsável por deixar tudo perfeito. Dobrei guardanapos de linho em formatos de cisne, organizei arranjos florais importados, limpei cada centímetro daquela casa até ela brilhar. No dia do jantar, eu deveria ficar discreta, servir quando necessário e depois ir embora. Eu estava na cozinha quando ouvi a primeira risada alta dela. Amanda tinha chegado com as amigas, todas vestidas como se fossem para um baile de gala. Saltos altos, vestidos de grife, maquiagem impecável. Elas passaram por mim como se eu fosse um móvel. Uma delas até esbarrou em mim sem pedir desculpa, continuando a conversa como se nada tivesse acontecido. Senti um aperto no peito, mas engoli. Não era hora de orgulho, era hora de trabalhar. O jantar começou e eu circulava pela sala servindo água, vinho, recolhendo pratos. Foi quando Amanda me parou. Ela tinha bebido champanhe demais, eu percebi pelo brilho nos olhos dela. Helena! Ela gritou meu nome como se estivesse chamando um cachorro. Todos pararam de conversar e olharam. Você pode trazer mais gelo? Ah, e limpa essa marca do chão ali. Alguém pisou com o sapato sujo.
Ela apontou para uma pequena marca quase invisível perto da mesa. Eu senti o sangue subir, mas mantive a voz calma. Claro, Amanda, já resolvo. Quando voltei com o gelo, ela estava contando uma história para os amigos, rindo alto. Gente, vocês não sabem o trabalho que dá manter essa casa. Minha mãe é muito exigente. Uma das amigas revirou os olhos. Imagine, Amanda. Por isso que vocês têm empregados, né? E então Amanda olhou para mim, que estava parada ali com o balde de gelo, e soltou aquela frase que me queimou por dentro. A Helena cuida de tudo. Ela só limpa o chão, mas faz bem feito. Risadas, várias risadas. Senti meu rosto esquentar, minhas mãos tremerem segurando aquele balde, mas eu não disse nada. Coloquei o gelo na mesa, limpei a marca do chão enquanto eles continuavam conversando, me ignorando completamente, e voltei para a cozinha. Fiquei lá, segurando a borda da pia, respirando fundo. Ela só limpa o chão. As palavras martelavam na minha cabeça. Eu tinha 2 faculdades trancadas por falta de dinheiro. Eu falava 3 idiomas. Eu tinha criado uma filha sozinha, trabalhando 16 horas por dia. E para aquela menina mimada, eu era só alguém que limpava o chão. Pensei em sair, em jogar tudo para o alto. Mas então lembrei das contas, da Júlia, do aluguel. Sequei as lágrimas que teimavam em cair e voltei ao trabalho. O jantar continuou por mais 2 horas. Eu servi, limpei, sorri quando necessário e fingi que nada tinha acontecido. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Pela primeira vez em 5 anos, eu olhei para aquela família com outros olhos e o que eu vi não me agradou. Vi o desprezo casual, a arrogância de quem nunca precisou lutar por nada, a crueldade disfarçada de brincadeira, e eu prometi a mim mesma que, se tivesse oportunidade, eu nunca mais deixaria ninguém me fazer sentir pequena assim. Quando o último convidado foi embora e eu terminei de limpar a bagunça, já passava da meia-noite. Eu estava exausta, meus pés doíam, minhas costas reclamavam. Peguei minha bolsa e estava indo embora quando ouvi a voz do Sr. Eduardo. Helena, um momento. Ele estava no escritório dele, a porta entreaberta. Entrei, cansada demais para sentir medo. Sim, senhor. Ele olhou para mim por cima dos óculos de leitura. A Amanda comentou que você ficou chateada hoje, com um comentário que ela fez. Meu coração acelerou. Não, senhor. Está tudo bem. Ele deu um sorriso pequeno, mas não era gentil. Que bom, porque eu espero que você entenda seu lugar aqui, Helena. Você é uma excelente funcionária, mas é só isso, uma funcionária. As palavras foram como um tapa. Entendo, senhor. Ele acenou com a mão, me dispensando. Saí daquele escritório com as pernas tremendo e pela primeira vez em anos, chorei no ônibus voltando para casa. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu que alguém te diminuiu só porque você precisava de um emprego, deixe seu like neste vídeo. Se inscreva no canal porque você precisa ver o que aconteceu quando essa família descobriu quem eu realmente era. E me conta nos comentários, você aguentaria essa humilhação? Ou reagiria na hora? Sua história pode ajudar alguém que está passando por isso agora. Porque o que aconteceu depois daquele jantar foi só o começo de uma queda que eles nunca viram vindo. Nas semanas seguintes, Amanda decidiu que eu seria o alvo de diversão dela. Não sei se foi porque percebeu que eu tinha me calado naquela noite, ou se simplesmente estava entediada, mas as humilhações se tornaram rotina. Ela começou a deixar bilhetes pela casa, bilhetinhos cor-de-rosa com ordens absurdas. Helena, limpa meu banheiro de novo. Ainda tem um fio de cabelo no ralo. Helena, essas toalhas não estão dobradas direito. Refaz. Helena, meu closet está uma bagunça. Organiza por cor e estação. Eu cumpria tudo. Sempre cumpria. Mas cada bilhete era uma pequena agulhada na minha dignidade. Uma manhã, cheguei e encontrei meu uniforme jogado no chão da lavanderia. Não dobrado, não pendurado. Jogado, como se fosse lixo. Peguei, sacudi, vesti. Mas a mensagem estava clara. Eu não importava. Na cozinha, encontrei a Cláudia, a cozinheira que trabalhava lá há 15 anos. Ela me olhou com pena. Ela está ficando pior, Helena. Desde que o namorado terminou com ela, a menina está insuportável. Eu não sabia que Amanda tinha terminado um relacionamento. E, honestamente, eu não me importava. Problemas de gente rica não justificavam tratar pessoas como lixo. Mas Cláudia estava certa. Amanda piorou. Ela começou a me chamar na frente dos amigos dela, só para dar ordens desnecessárias. Helena, pega minha bolsa no quarto. Helena, liga o ar-condicionado. Helena, faz um suco. Coisas que ela mesma poderia fazer, mas escolhia me usar como se eu fosse uma extensão da vontade dela. E os amigos dela achavam aquilo normal. Ninguém nunca falou nada. Ninguém nunca olhou para mim como se eu fosse humana. Eu era a empregada. Ponto final.
Um dia, eu estava limpando a sala quando ouvi Amanda ao telefone com uma amiga. Ela não sabia que eu estava ali, escondida atrás de uma coluna. Não, querida, eu não vou me rebaixar a trabalhar. Meu pai que se vire, eu não nasci para isso. Tenho a Helena para limpar, a Cláudia para cozinhar, o motorista para dirigir. Para que eu vou me esforçar? Ela riu, aquela risada que eu tinha aprendido a odiar. Aliás, sabe que meu pai está pensando em me dar uma mesada maior? Falei que preciso viajar mais, conhecer o mundo. Ele vai ceder? Sempre cede. Senti um nó no estômago. Enquanto eu quebrava as costas para pagar a faculdade da minha filha, aquela menina ganhava dinheiro só por existir. Foi numa terça-feira, 3 meses depois daquele jantar maldito, que eu quase desisti. Amanda tinha combinado um almoço com as amigas na mansão. Eu preparei tudo, pus a mesa com as louças boas, fiz suco natural, organizei petiscos. Quando elas chegaram, Amanda passou por mim sem um olhar. As amigas se sentaram, conversaram, riram. Eu servi em silêncio. Foi quando uma delas, uma loira de olhos claros que eu nunca tinha visto antes, derramou vinho tinto no tapete persa da sala. Não foi acidente, eu vi. Ela virou o copo de propósito, testando, querendo ver o que ia acontecer. Amanda olhou para a mancha vermelha se espalhando e então olhou para mim. Helena, limpa isso. Agora. Eu peguei os produtos, me ajoelhei no chão, comecei a esfregar. As meninas continuaram conversando como se eu não estivesse ali. E então a loira falou, alto o suficiente para eu ouvir. Sério que ela ainda está esfregando? Gente, o tapete já era. Joga fora e compra outro. Amanda riu. Minha mãe ama esse tapete. Foi caríssimo. A Helena que se vire. Continuei esfregando, sentindo as lágrimas queimando atrás dos olhos, mas não deixei cair. Não ia dar esse gosto para elas. Quando finalmente consegui tirar a maior parte da mancha, me levantei. Minhas costas doíam, meus joelhos estavam vermelhos de tanto pressionar o chão. Amanda nem olhou para o resultado do meu trabalho. Ela estava ocupada tirando selfies com as amigas, todas fazendo biquinho para a câmera. Voltei para a cozinha e encontrei a Cláudia me esperando com um copo de água. Você não merece isso, Helena. Eu bebi a água em silêncio. Preciso do emprego, Cláudia. Ela suspirou. Eu sei. Mas um dia isso vai voltar para ela. Sempre volta. Eu queria acreditar nisso. Queria acreditar em justiça, em karma, em alguma força do universo que equilibrasse as coisas. Mas tudo o que eu via era uma menina rica ficando cada vez mais cruel, sem nenhuma consequência. E eu ficando cada vez menor, cada vez mais invisível, cada vez mais quebrada por dentro. Mas eu continuava, porque era isso que eu sabia fazer, continuar. As coisas ficaram ainda piores quando Amanda começou a namorar de novo. Ela trouxe o novo namorado para a mansão, um rapaz chamado Felipe, filho de um empresário do ramo imobiliário. Ele era tão arrogante quanto ela, talvez até pior. Na primeira vez que ele foi jantar lá, eu estava servindo a sobremesa quando ele estendeu o prato na minha direção, sem nem olhar para mim. Mas mousse, não foi um pedido, foi uma ordem. Eu peguei o prato e trouxe mais sobremesa. Quando coloquei na frente dele, ele examinou como se estivesse inspecionando algo podre. Está quente demais, traz outra. A sobremesa era servida gelada. Ele só queria me humilhar. Amanda achou graça. Amor, a Helena não entende dessas coisas finas. Ela vem de família simples. Felipe deu uma risada curta, cruel. Percebi. E então ele olhou diretamente para mim, pela primeira vez. Você estudou até que série mesmo? A pergunta veio carregada de desprezo. Eu poderia ter dito que tinha estudado muito mais que ele provavelmente imaginava. Poderia ter dito que larguei a faculdade de letras no 4º ano porque fiquei grávida e o pai da minha filha me abandonou. Poderia ter dito muita coisa, mas eu só respondi, o suficiente, senhor. E saí da sala antes que ele visse minhas mãos tremendo. A partir dali, o casal transformou minha vida num inferno silencioso. Eles faziam questão de deixar bagunça proposital. Roupas jogadas pelo chão, copos espalhados pela casa, comida desperdiçada. Uma vez, encontrei metade de um bolo caríssimo jogado no lixo. Não porque estava ruim, mas porque sim. Porque podiam. Porque tinha alguém para limpar a sujeira deles, literal e figurativamente. Eu mencionei isso para a Cláudia um dia, quando estávamos sozinhas na cozinha. Ela olhou para os lados antes de falar, como se temesse ser ouvida. Helena, você já reparou que o senhor Eduardo anda estranho? Eu franzi a testa. Estranho como? Ela mordeu o lábio. Ele passa muito tempo trancado no escritório. Recebe ligações estranhas. Outro dia, eu ouvi ele gritando ao telefone, falando de dinheiro, de contas. Não sei, mas alguma coisa não está certa. Eu dei de ombros. Problemas de rico, Cláudia.
não é da nossa conta. Mas aquela informação ficou guardada num cantinho da minha mente. Foi numa quinta-feira à tarde que eu cometi meu primeiro ato de rebeldia. Pequeno, imperceptível, mas importante. Amanda tinha me pedido para lavar uma blusa de seda caríssima dela. Uma Chanel que ela tinha comprado numa viagem a Paris. Ela fez questão de me entregar pessoalmente com um sorriso malicioso. Muito cuidado, Helena. É frágil e cara. Se estragar, desconto do seu salário. Eu peguei a blusa, senti a textura suave da seda entre meus dedos e pela primeira vez tive vontade de destruir algo de propósito. Mas não o fiz. Lavei com cuidado, seguindo todas as instruções. Entreguei impecável. Porque apesar de tudo, eu ainda tinha dignidade. Eu não ia me rebaixar ao nível dela. Mas a vontade de reagir estava crescendo dentro de mim como um incêndio silencioso. Cada humilhação era lenha na fogueira. Cada risada cruel era combustível. E eu sabia que uma hora ou outra aquilo ia explodir. Eu só não sabia como, nem quando, mas sabia que ia acontecer. As semanas foram passando e eu percebi uma mudança sutil na dinâmica da casa. O senhor Eduardo estava mais fechado, mais sério. Ele mal falava durante as refeições. A dona Valéria parecia tensa, seus lábios sempre formando uma linha fina de preocupação. E Amanda, alheia a tudo, continuava sua vida de princesa mimada sem perceber que alguma coisa estava errada. Ou talvez ela percebesse e simplesmente não se importasse. Foi quando conheci o Marcos, o motorista novo que o senhor Eduardo tinha contratado. Ele era diferente, educado, respeitoso, tratava todos os funcionários como iguais. Num dia de chuva, quando eu estava esperando o ônibus no ponto, ele parou e ofereceu carona. Está chovendo muito, dona Helena. Deixa eu levar a senhora em casa. Eu hesitei, mas estava encharcada, então aceitei. Durante o caminho, ele falou casualmente. Deve ser difícil trabalhar naquela casa. A menina é bem complicada. Eu dei um sorriso cansado. Você não tem ideia. Ele balançou a cabeça. Eu sei mais do que a senhora imagina. Eu já trabalhei para muita gente rica. E posso dizer uma coisa. Essa família tem esqueletos no armário. Muitos esqueletos. Aquilo me intrigou, mas eu não perguntei mais. Não era da minha conta. Eu repetia para mim mesma. Mas a curiosidade tinha sido plantada. E quando a gente planta curiosidade, ela cresce. Ela sempre cresce. Foi numa sexta-feira, quase 6 meses depois daquele jantar fatídico, que tudo desmoronou de vez. Amanda estava organizando outro jantar, dessa vez para apresentar o Felipe oficialmente para um grupo maior de amigos e familiares. Era um evento importante para ela, eu percebi. Ela queria impressionar. Passou a semana inteira histérica, mudando de ideia sobre decoração, cardápio, lista de convidados. E eu, claro, estava no centro do furacão dela, cumprindo cada ordem absurda. No dia do jantar, eu cheguei às 5 da manhã para começar os preparativos. A casa precisava estar perfeita. Limpei, organizei, decorei. Trabalhei sem parar até o final da tarde. Minhas costas estavam me matando, meus pés estavam inchados, mas eu continuei. Sempre continuava. Às 7 da noite, quando os primeiros convidados começaram a chegar, a mansão estava impecável e eu estava destruída. O jantar começou e eu circulava pela sala, servindo, recolhendo, invisível como sempre. Foi quando ouvi uma conversa que me fez parar no meu caminho. 2 homens, amigos do senhor Eduardo, conversavam perto da janela. Eduardo está numa situação complicada, você sabia? Um deles dizia, a voz baixa. Ouvi dizer que os negócios não vão bem. Muito investimento ruim, muita dívida. O outro assentiu. Eu avisei, mas ele não escuta ninguém. E agora a família inteira vai pagar o preço. Fingi que estava arrumando as flores perto deles e ouvi mais um pouco. A pior parte é que a Amanda não sabe de nada. Continua gastando como se o dinheiro fosse infinito. Eles riram, mas não era uma risada feliz. Era uma risada de quem vê um navio afundando. Aquilo me deixou pensativa. Será que era verdade? Será que a família Monteiro estava em crise financeira? Olhei ao redor para todo aquele luxo e me pareceu impossível. Mas as palavras daqueles homens ecoavam na minha cabeça. E eu comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. As discussões sussurradas entre o senhor Eduardo e a dona Valéria. As contas se acumulando na mesa do escritório. O telefone tocando e ele não atendendo quando via o número. O jantar continuou e eu tentei focar no meu trabalho. Mas então, Amanda resolveu que era hora do show dela. Ela bateu na taça de cristal com uma colher, chamando a atenção de todos. Pessoal, eu queria fazer um brinde.
Todos ergueram as taças, sorrindo. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui hoje, e especialmente agradecer ao Felipe por me aguentar. Risadas. E também queria agradecer à minha família por me dar essa vida maravilhosa. Meu pai que trabalha tanto, minha mãe que é perfeita. Ela olhou ao redor, o sorriso largo, os olhos brilhando. E então ela me viu, parada ali com uma bandeja na mão, e o sorriso dela mudou, ficou malicioso. E claro, eu não posso esquecer de agradecer a Helena. Ela disse meu nome com um tom de brincadeira que me fez congelar. Todos os olhares se voltaram para mim. A Helena que limpa essa casa todos os dias, que cuida de tudo para a gente, que faz a gente nem ter que pensar em trabalho doméstico. Ela riu e alguns convidados riram junto. Sério, Helena, você é essencial. Sem você, eu teria que limpar meu próprio banheiro. Imagina! Mais risada. Eu senti meu rosto queimar. E sabe o que é engraçado? Ela só limpa o chão, mas faz isso tão bem. A mesma frase, aquela maldita frase de novo. Você só limpa o chão, sabia? E dessa vez ela falou olhando diretamente para mim. O sorriso cruel, os olhos desafiadores. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Depois de meses aguentando, calada, engolindo humilhação atrás de humilhação, algo finalmente quebrou. Coloquei a bandeja na mesa, devagar, com cuidado. Todos estavam me olhando, esperando que eu risse junto, que aceitasse a piada, que continuasse sendo invisível. Mas eu não ri. Eu olhei para Amanda, direto nos olhos dela, e pela primeira vez em 5 anos, eu falei o que pensava. Na verdade, Amanda, eu faço muito mais que limpar o chão. Eu mantenho essa casa funcionando enquanto você desperdiça o dinheiro do seu pai em roupas caras e festas inúteis. O silêncio foi imediato, absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair naquela sala. Amanda ficou branca, depois vermelha. Como é que é? Eu respirei fundo. Tinha começado, não ia voltar atrás agora. Eu disse que faço muito mais do que você imagina. E com certeza faço muito mais do que você, que nunca trabalhou um dia na vida. Algumas pessoas ofegaram. Felipe se levantou, parecendo pronto para me expulsar da sala. Mas quem se levantou primeiro foi o senhor Eduardo. Ele estava no canto da sala, o rosto vermelho de raiva. Helena, no meu escritório, agora. A voz dele era gelo. Eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia e não me importei. Eu estava cansada demais para me importar. Segui ele até o escritório, sentindo todos os olhares nas minhas costas, ouvindo os sussurros começando. Quando chegamos lá, ele fechou a porta com força. Você está demitida. Pega suas coisas e sai da minha casa. Agora. Eu esperava aquilo, mas ouvir foi diferente. Senhor Eduardo, Ele levantou a mão. Não quero ouvir. Você desrespeitou minha filha na frente dos nossos convidados. Você acabou de jogar fora 5 anos de trabalho por causa de um momento de... O quê? Orgulho? Raiva? Eu olhei para ele, para aquele homem que eu tinha respeitado, que eu achava que era diferente, melhor. Mas ele não era. Ele era igual. Não foi orgulho, senhor. Foi dignidade. Algo que sua filha nunca vai entender. Ele apontou para a porta. Fora. Agora. Eu saí do escritório com as pernas tremendo. Fui até a lavanderia onde ficava meu armário. Peguei minha bolsa, minha garrafa de água, meu casaco. Cláudia estava lá, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Helena, meu Deus, o que você fez? Eu abracei ela. O que eu devia ter feito há muito tempo, Cláudia? Me respeitar. Ela segurou minhas mãos. E agora? Como você vai pagar suas contas? Eu não tinha resposta para isso. Não naquele momento. Antes de sair, eu tive que passar pela sala de jantar de novo. Todos os convidados estavam lá ainda, mas o clima tinha mudado completamente. Não tinha mais risadas, não tinha mais brinde. Tinha só um silêncio constrangido e olhares curiosos. Amanda estava sentada, os braços cruzados, o rosto ainda vermelho. Ela me viu passar e gritou. É isso mesmo, vai embora. Gente como você deveria saber seu lugar. Eu parei, me virei e olhei para ela uma última vez. E foi nesse momento que eu fiz algo que tinha planejado há apenas alguns segundos, mas que mudaria tudo. Enquanto estava no escritório do senhor Eduardo, eu tinha visto uma pasta sobre a mesa dele. Uma pasta com documentos importantes, papéis que ele tinha deixado abertos, provavelmente porque estava ocupado demais gritando comigo para prestar atenção. Eu tinha visto nomes, números, informações, e quando saí do escritório, num impulso que nem eu mesma entendo completamente, eu peguei um documento, um único documento que estava meio solto, quase caindo da pasta. Dobrei, coloquei no bolso do meu casaco. E agora, passando pela sala, vendo todos aqueles rostos me julgando, eu peguei aquele papel e coloquei em cima da mesa, bem no centro, onde todos podiam ver. Antes de eu ir, eu disse,
a voz firme. Eu acho que vocês deviam ler isso, especialmente você, Amanda, já que você acha que seu pai vai continuar sustentando sua vida de princesa para sempre. E saí. Não olhei para trás, não esperei reação. Não vi o que aconteceu quando eles abriram aquele papel. Eu só saí, atravessei o jardim perfeitamente cuidado, passei pelo portão da mansão e caminhei para o ponto de ônibus. Era só quando estava sentada no banco frio, esperando o ônibus chegar, que eu percebi o que tinha feito e que comecei a chorar. Não de tristeza, mas de algo que eu não sentia há anos: liberdade. Mas o que eu não sabia naquele momento era que aquele papel que eu tinha deixado em cima da mesa não era apenas um documento qualquer. Era uma bomba. E ela estava prestes a explodir naquela família de uma forma que nem eu imaginava. Porque o que estava escrito naquele papel não era só sobre dinheiro. Era sobre mentiras. Mentiras que sustentavam todo aquele império. E eu, sem saber, tinha acabado de desmascarar tudo. Cheguei em casa naquela noite como se estivesse flutuando. Meu apartamento pequeno, mobília velha, teto com infiltração, nunca me pareceu tão acolhedor. Me joguei no sofá e fiquei ali, olhando para o teto, processando tudo o que tinha acontecido. Eu tinha perdido meu emprego. Eu tinha humilhado publicamente a filha do meu patrão. Eu tinha roubado um documento. E eu tinha deixado esse documento em cima da mesa deles como uma granada sem pino. O que eu tinha feito? A adrenalina estava passando e o pânico começava a bater. Como eu ia pagar minhas contas? Como eu ia ajudar a Júlia? Como eu ia sobreviver? Peguei meu celular e olhei para a tela sem saber o que fazer. Parte de mim queria ligar para alguém, desabafar, pedir ajuda. Mas quem? Eu não tinha muitos amigos. Passava a maior parte do meu tempo trabalhando. A Júlia estava em outro estado, focada nos estudos dela. Eu não ia preocupá-la com isso. Não ainda. Deixei o celular de lado e fui tomar um banho, deixando a água quente lavar pelo menos a sujeira do dia, já que a bagunça emocional era impossível de limpar. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone tocando. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? A voz do outro lado era masculina, formal. Aqui é o escritório Andrade em Associados, advocacia. Estamos tentando localizar a senhora Helena Maria Santos. É a senhora? Meu coração disparou. Eles iam me processar. O Eduardo ia me processar por roubo. Sou eu, respondi, a voz tremendo. A senhora poderia comparecer ao nosso escritório hoje às 14 horas? Temos um assunto urgente para tratar com a senhora. Eu tentei perguntar do que se tratava, mas o homem foi evasivo. Preferimos conversar pessoalmente, senhora. Só posso adiantar que é sobre a família Monteiro. Passei a manhã inteira num estado de ansiedade aguda. Olhava o relógio a cada 5 minutos. O que eles queriam? Iam me acusar formalmente? Eu ia ser presa? Tentei me acalmar, racionalizado que talvez fosse só sobre acertar verbas rescisórias, mas não consegui me convencer. Às 13 horas, vesti minha roupa mais apresentável, uma calça social preta e uma blusa branca que eu usava para entrevistas de emprego, e peguei 2 ônibus até o centro da cidade onde ficava o escritório. O prédio era imponente, todo de vidro espelhado. Entrei me sentindo completamente fora do lugar. Subi até o 12º andar e anunciei minha chegada na recepção. A recepcionista, uma moça jovem de unhas perfeitamente feitas, me olhou de cima a baixo antes de falar. Um momento, por favor. Sentei numa cadeira de couro, rodeada por revistas de negócios que eu não tinha interesse em ler, esperando. Meu coração batia tão alto que eu achava que todos na sala conseguiam ouvir. Depois do que pareceu uma eternidade, um homem de terno cinza saiu de uma das salas. Senhora Helena? Levantei. Sou eu. Ele estendeu a mão. Doutor Ricardo Andrade, por favor, venha comigo. Segui ele até uma sala de reuniões com uma mesa enorme de madeira e cadeiras de executivo. Ele me ofereceu uma e se sentou do outro lado. Obrigado por vir. Imagino que esteja curiosa sobre o motivo desta reunião. Eu apenas balancei a cabeça, sem confiar na minha voz. Ele abriu uma pasta na frente dele. Vou direto ao ponto, senhora Helena. A senhora trabalhou para a família Monteiro durante 5 anos, correto? Confirmei. E foi demitida anteontem. De novo confirmei. Ele me observou por um momento. A senhora tem ideia do que estava escrito no documento que deixou na mesa de jantar naquela noite? Eu senti o sangue congelar nas veias. Eu não li completamente. Vi por acima. Ele deu um sorriso pequeno. Então a senhora não sabe que aquele documento era uma escritura de propriedade. Eu pisquei, confusa. Escritura? Ele virou o laptop dele para mim, mostrando uma cópia digitalizada do documento. Essa é a escritura da mansão onde a senhora trabalhava, e nela está registrado que a propriedade não pertence ao senhor Eduardo Monteiro. Pertence a uma empresa offshore, da qual o verdadeiro beneficiário é...
Ele fez uma pausa dramática. O senhor Armando Monteiro, pai do Eduardo, que faleceu há 3 anos. Eu não estava entendendo. Mas o que isso significa? Ele se recostou na cadeira. Significa que Eduardo Monteiro vem administrando bens que legalmente não são dele. E mais que isso, significa que existem outros herdeiros. Herdeiros que foram sistematicamente excluídos da herança. Minha cabeça estava girando. E o que eu tenho a ver com isso? O Dr. Ricardo me olhou diretamente nos olhos. A senhora tem tudo a ver com isso, Helena. Porque, segundo a investigação que fizemos depois que esse documento veio à tona, a senhora é filha de Armando Monteiro. O que faz da senhora meia-irmã de Eduardo e herdeira legítima de metade do patrimônio da família. O mundo parou. Eu ouvia as palavras, mas elas não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Isso é impossível, eu sussurrei. Ele deslizou mais documentos pela mesa. Certidões, testes de DNA antigos, registros hospitalares. Seu pai biológico não era quem a senhora pensava. Sua mãe, Lourdes Santos, teve um relacionamento breve com Armando Monteiro, quando trabalhava como costureira para a família, há 44 anos. Quando descobriu a gravidez, ele a pagou para ficar quieta e criar a criança sozinha. Essa criança era a senhora. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu percebesse. Minha mãe tinha morrido há 10 anos, sem nunca me contar isso. Por que ela nunca me disse? Minha voz estava quebrada. O Dr. Ricardo suavizou o tom. Imagino que ela queria proteger a senhora. Armando Monteiro era um homem poderoso e francamente cruel. Ele fez sua mãe assinar um contrato de confidencialidade, mas quando ele morreu, o testamento dele revelou a existência de uma filha não reconhecida e mencionava especificamente que essa filha deveria receber parte da herança. Então por que eu nunca fui contatada? Ele suspirou. Porque Eduardo Monteiro falsificou documentos para fazer parecer que essa filha havia morrido no parto. Ele escondeu a verdade para ficar com tudo e teria conseguido se a senhora não tivesse, inadvertidamente, trazido à luz aquele documento. Quando deixou aquela escritura na mesa, alguns convidados que são advogados e contadores reconheceram irregularidades, começaram a investigar e tudo desmoronou. Eu estava tremendo. Minha vida inteira era uma mentira. Enquanto eu limpava o chão daquela mansão, ela era parcialmente minha. Enquanto Amanda me humilhava, ela estava humilhando a própria tia. Enquanto Eduardo me demitia, ele estava roubando minha herança. A ironia era tão brutal que eu quase ri. Quase. E agora? Consegui perguntar. O Dr. Ricardo se inclinou para a frente. Agora nós processamos Eduardo Monteiro por fraude, apropriação indébita e falsificação de documentos. E a senhora reivindica o que é seu por direito. Saí daquele escritório 3 horas depois, com uma pilha de documentos, um contrato de representação legal e uma realidade completamente nova. Eu não era só Helena, a faxineira. Eu era Helena Monteiro Santos, herdeira de uma fortuna. Mas mais que isso, eu era a vingança personificada. Tudo que aquela família tinha me feito, todas as humilhações, todos os desrespeitos, iam voltar multiplicados. Porque agora eu tinha algo que eles nunca imaginaram que eu pudesse ter: poder. Os dias seguintes foram um borrão de reuniões, assinaturas, entrevistas com investigadores. O doutor Ricardo e sua equipe trabalhavam incansavelmente para construir o caso. E a cada nova informação, a situação da família Monteiro piorava. Eduardo tinha desviado fundos, falsificado mais documentos, escondido bens. A dívida que eu tinha ouvido os amigos dele mencionarem era real, mas era pior do que qualquer um imaginava. Ele tinha jogado o dinheiro da família em investimentos arriscados e agora estava na beira da falência. Valéria, ao que parece, não sabia de nada. Quando a verdade veio à tona, ela ficou em choque. Cláudia me ligou. Ela tinha conseguido meu número e me contou aos sussurros: Helena, está um caos aqui. A patroa não sai do quarto. O patrão fica trancado no escritório recebendo ligações de advogados. E a Amanda... Ela pausou. A Amanda está desesperada. Descobriu que o cartão de crédito dela foi bloqueado. Todos foram. Eles não têm mais dinheiro, Helena. Está tudo congelado por ordem judicial. Eu deveria sentir pena, mas não sentia. Só sentia justiça. Uma semana depois da minha reunião com o Dr. Ricardo, recebi uma ligação inesperada. Era do Marco, o motorista. Dona Helena, eu preciso falar com a senhora. É importante. Marcamos num café perto da minha casa. Quando ele chegou, parecia nervoso, olhando ao redor como se estivesse sendo seguido. Eu sei de coisas. Ele começou sem rodeios. Coisas sobre a família Monteiro que podem ajudar seu caso. Eu me inclinei para a frente. Que tipo de coisas? Ele puxou um envelope da jaqueta. Gravações, conversas do Eduardo no carro admitindo o que fez. Ele sempre achava que eu era surdo, ou burro demais para entender. Mas eu entendia.
E gravava, por segurança. Ele empurrou o envelope para mim. Isso pode destruir ele completamente. E, sinceramente, depois de ver como essa família tratou a senhora e outros funcionários, eu quero ver eles caírem. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Marcos, por que está fazendo isso? Ele deu um sorriso triste. Porque eu também tenho uma filha, Dona Helena. E eu não quero que ela cresça num mundo onde gente como os Monteiro pode fazer o que quiser sem consequência. Levei as gravações para o Dr. Ricardo. Quando ele ouviu, seus olhos brilharam. Isso é ouro, Helena. Com isso não há defesa possível para ele. E não havia mesmo. As gravações eram claras. Eduardo admitindo que sabia da minha existência. Discutindo com alguém, provavelmente um comparsa, sobre como manter o segredo. Rindo da ironia de ter a filha bastarda do pai dele limpando a própria casa. Imagina se ela descobre, ele dizia na gravação, rindo. Seria hilário, mas não vai descobrir. Gente como ela não descobre nada. Eles só limpam a sujeira e vão embora. Ouvir aquilo foi como ser esfaqueada de novo, mas dessa vez a dor veio com fúria, com determinação. Ele sabia. O tempo todo, ele sabia quem eu era. E escolheu me humilhar mesmo assim. Escolheu permitir que a filha dele me humilhasse, porque para ele eu não era gente, era só a faxineira. Mas agora eu ia mostrar para ele quem realmente limpava a sujeira. E dessa vez, a sujeira era ele. As semanas passaram e o caso ganhou proporções que nem eu imaginava. A mídia pegou a história. Faxineira descobre ser herdeira milionária e processa patrão. As manchetes estavam por toda parte. Meu telefone não parava de tocar com pedidos de entrevista. Eu recusei todos. Não queria circo, queria justiça. A família Monteiro tentou negociar. O Eduardo mandou mensagens pelo advogado dele oferecendo acordos. Vamos resolver isso civilizadamente, dizia ele, sem necessidade de exposição. Mas eu não queria civilidade, eu queria verdade. Foi quando Amanda fez algo surpreendente. Ela apareceu na porta da minha casa. Eu quase não reconheci. Sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo simples, jeans e camiseta. Nada do luxo de antes. Helena! Ela disse quando abri a porta. Por favor, eu preciso falar com você. Eu deveria ter batido a porta na cara dela, mas a curiosidade falou mais alto. Fala. Ela mordeu o lábio, as lágrimas já caindo. Eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia quem você era. Meu pai nunca me contou nada. Eu cruzei os braços. E isso muda o quê, Amanda? Muda o jeito que você me tratou? Muda as humilhações? Ela balançou a cabeça, soluçando. Não. Não muda nada. Eu fui horrível com você. Eu fui horrível com todo mundo. Eu sou uma pessoa terrível. Pela primeira vez, eu vi algo real nela. Remorso genuíno. Mas era tarde demais. Você está aqui para pedir desculpas ou para pedir que eu desista do processo? Ela enxugou as lágrimas. Eu estou aqui para dizer que você está certa. Meu pai é um criminoso. Ele mentiu para todo mundo. E você merece tudo que é seu. Ela puxou um papel da bolsa. Eu vou testemunhar a favor de você, contra meu próprio pai, porque é o certo a fazer. Eu peguei o papel. Era uma declaração formal, assinada por ela, confirmando que o pai dela tinha conhecimento da minha existência e tinha escondido a verdade. Por quê? Perguntei. Ela deu um sorriso amargo. Porque eu finalmente cresci. Perder tudo me ensinou o que realmente importa. E não é dinheiro, é caráter. Algo que eu nunca tive, mas estou tentando construir. Ela se virou para ir embora, mas parou. Eu sei que você nunca vai me perdoar. Eu não te perdoaria também. Mas eu precisava que você soubesse que eu vejo agora. Vejo quem você é. E vejo quem eu fui. E tenho vergonha. Fechei a porta e fiquei ali parada, segurando aquela declaração. Amanda Monteiro tinha acabado de trair o próprio pai para fazer o que era certo. Parte de mim queria acreditar que era estratégia, que era manipulação. Mas a parte de mim que passou 5 anos observando aquela família sabia reconhecer quando alguém estava sendo verdadeiro. E ela estava. Talvez perder tudo tenha sido a melhor coisa que aconteceu com ela. Assim como para mim, talvez aquele jantar terrível tenha sido o melhor dia da minha vida. O julgamento foi marcado para 2 meses depois. Nesse tempo, minha vida mudou completamente. Eu me mudei para um apartamento melhor, consegui pagar a faculdade inteira da Júlia, comprei roupas novas. Mas o mais importante, eu encontrei paz. Pela primeira vez em décadas, eu não estava quebrada, não estava cansada, não estava humilhada. Eu estava livre e poderosa, mas eu não deixei aquilo subir a cabeça. Eu lembrava de onde vim
e para onde nunca mais ia voltar. A Cláudia veio me visitar uma tarde. Ela tinha sido demitida junto com todos os outros funcionários quando a mansão foi temporariamente confiscada. Helena, você está diferente, ela disse, me olhando com admiração. Não é só o apartamento novo ou as roupas, é você. Você está brilhando. Eu sorri. Eu não estou mais limpando o chão dos outros, Cláudia. Estou construindo meu próprio caminho. Ela pegou minha mão. Eu sempre soube que você era especial. Sempre. E então ela me contou mais histórias da mansão, do caos total, de como Eduardo estava desesperado, de como Valéria tinha pedido divórcio. Tudo estava desmoronando para eles, e tudo estava se construindo para mim. O Dr. Ricardo me preparou extensivamente para o julgamento. Eles vão tentar te desacreditar. Vão dizer que você roubou o documento, que está inventando tudo, que quer só dinheiro. Eu assenti. Eu sei, mas eu tenho a verdade do meu lado. Ele sorriu. Sim, e a verdade com provas é imbatível. As provas eram esmagadoras. Testes de DNA confirmando parentesco. Documentos originais do testamento de Armando Monteiro. Gravações do Eduardo. Testemunho da Amanda. Registros hospitalares. Contratos assinados pela minha mãe. Tudo apontava para a mesma conclusão. Eu era quem eu dizia ser, e Eduardo era um criminoso. A noite antes do julgamento, eu mal dormi. Não de nervosismo, mas de antecipação. Amanhã seria o dia em que tudo seria oficializado. O dia em que a justiça finalmente seria feita. Me levantei cedo, tomei um banho demorado, vesti o terno que tinha comprado, especialmente para essa ocasião. Preto, elegante, poderoso. Me olhei no espelho e mal reconheci a mulher olhando de volta. Ela não era a Helena cansada, curvada, invisível. Era a Helena Monteiro Santos, e ela estava pronta para reivindicar seu lugar. Cheguei ao tribunal acompanhada do Dr. Ricardo. Havia repórteres na porta, câmeras, flashes. Eles gritavam perguntas. Como a senhora se sente? Vai perdoar a família? O que vai fazer com o dinheiro? Eu não respondi nada. Apenas mantive a cabeça erguida e entrei. Na sala do tribunal, do outro lado, estava Eduardo. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Cabelos mais brancos, rosto mais magro, olheiras profundas. Quando me viu, ele desviou o olhar, covarde até o fim. O julgamento durou 3 dias. 3 dias de testemunhos, de provas sendo apresentadas, de advogados argumentando. Eu testemunhei no 2º dia. Subi ao banco das testemunhas com as pernas firmes e a voz clara. Contei tudo, desde quando comecei a trabalhar na mansão até o dia que fui demitida. Contei sobre as humilhações, sobre a descoberta, sobre o documento. Falei olhando diretamente para Eduardo, que não conseguia me olhar de volta. E quando terminei, quando desci daquele banco, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Eu senti que tinha recuperado minha voz. No 3º dia, chegou o momento do veredito. O juiz, um homem de uns 60 anos com uma voz grave e solene, leu a decisão. Após analisar todas as provas e testemunhos apresentados, este tribunal decide a favor da autora, Helena Maria Santos. Fica comprovado que ela é filha biológica de Armando Monteiro e herdeira legítima de 50% do patrimônio da família. Eduardo Monteiro é considerado culpado de fraude, falsificação de documentos e apropriação indébita. Além de devolver os bens à herdeira legítima, será processado criminalmente. O martelo bateu, e estava feito. Eu não gritei de alegria, não chorei dramaticamente. Apenas fechei os olhos e respirei. Era real. Tinha acontecido. Quando saí do tribunal, os repórteres estavam esperando. E dessa vez, eu parei. Eu olhei para as câmeras e falei: essa vitória não é só minha. É de todos que já foram humilhados, desrespeitados, feitos de invisíveis. É para mostrar que não importa quantas vezes te façam sentir pequeno, você nunca é pequeno. Você é sempre suficiente. E a verdade sempre, sempre vence no final. Os flashes explodiram. As perguntas voltaram, mas eu já estava indo embora. Tinha dito o que precisava dizer. Nas semanas seguintes, o patrimônio foi dividido. A mansão foi avaliada e metade do valor me foi atribuído. Eduardo teve que vender vários bens para pagar o que devia. Ele enfrentaria processo criminal e provavelmente pegaria alguns anos de prisão. Valéria se divorciou oficialmente e voltou para a família dela em outro estado. E Amanda conseguiu um emprego de atendente numa loja de roupas, trabalhando pela primeira vez na vida. Ela me mandou uma mensagem algumas semanas depois. Estou cansada, meus pés doem, e uma cliente foi rude comigo hoje, e eu finalmente entendo. Obrigada por me ensinar o que é dignidade. Eu não respondi, mas eu perdoei. Não por ela, por mim.
A Júlia veio me visitar assim que soube de tudo. Ela me abraçou chorando. Mãe, você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu segurei o rosto dela entre minhas mãos. Não, meu amor. Eu sou só uma mulher que se recusou a abaixar a cabeça. E isso qualquer um pode ser. Passamos o fim de semana juntas, planejando o futuro. Ela ia se formar em breve, queria fazer mestrado. Agora você pode, eu disse. Você pode fazer tudo o que sonhar. E ela podia, porque eu tinha lutado, porque eu tinha resistido, porque eu não tinha desistido. Hoje, alguns meses depois de tudo, eu vivo numa casa confortável, não uma mansão. Eu não quero isso, mas um lar de verdade. Voltei a estudar, terminando a faculdade que tranquei há 20 anos. Estou pensando em abrir uma ONG para ajudar empregadas domésticas a conhecerem seus direitos, a se defenderem, a nunca aceitarem ser tratadas como menos. Porque se há algo que aprendi com tudo isso, é que todo mundo merece dignidade. Não importa que trabalho faça, quanto dinheiro tenha ou onde more. Todo mundo merece respeito. Às vezes eu passo de carro em frente à antiga mansão dos Monteiro. Ela foi vendida para outra família. O jardim ainda está bonito, a fachada ainda impressiona. Mas quando olho para ela agora, não sinto mais aquela dor no peito. Não sinto mais humilhação. Sinto gratidão, porque foi naquela casa que eu encontrei minha força. Foi naquela sala de jantar, naquele momento terrível quando fui demitida publicamente, que eu decidi mudar tudo. E mudei. Não só para mim, mas para a minha filha, para todas as mulheres que virão depois, para todos que um dia foram feitos de invisíveis. O Eduardo pegou 6 anos de prisão. Vai cumprir pelo menos 4. Recebi a notícia sem alegria nem tristeza, apenas aceitação. Justiça foi feita. E isso é tudo que importa. A Amanda me encontrou numa cafeteria há algumas semanas. Ela estava diferente, mais madura, menos artificial. Posso sentar? Eu acenei para a cadeira vazia. Conversamos por 1 hora. Ela me contou sobre o trabalho, sobre terapia que estava fazendo, sobre como estava aprendendo a ser uma pessoa melhor. Você me inspirou, ela disse no final. Mesmo depois de tudo que fiz, você não se vingou com crueldade. Você só quis justiça. Isso é mais nobre do que eu jamais serei. Eu olhei para ela, para aquela jovem que me torturou por anos, e vi algo que nunca esperava ver. Redenção. Amanda, você pode ser melhor. Você está sendo melhor. Isso já é muito. Ela sorriu com os olhos marejados. Obrigada. Por tudo. Inclusive por me mostrar que privilégio não é desculpa para a crueldade. Nos despedimos civilizadamente. Não somos amigas, provavelmente nunca seremos, mas não somos mais inimiga e vítima. Somos apenas 2 mulheres que aprenderam lições difíceis sobre quem realmente são. A Cláudia trabalha comigo agora na ONG que abri. Ela coordena o programa de suporte psicológico para empregadas que sofreram abusos. Quem diria, né, Helena? Ela me disse outro dia. A faxineira e a cozinheira agora ajudando outras mulheres a se libertarem. Eu ri. A gente sempre foi forte, Cláudia. Só precisava de oportunidade para mostrar. E é verdade. Todas nós somos fortes. Só precisamos de chance de provar. Hoje, quando conto minha história, muitas pessoas me perguntam se eu não tenho raiva, se não guardo ressentimento. E eu sempre respondo a mesma coisa. Raiva consome quem sente, não quem causou. Eu escolhi deixar a raiva ir embora quando a justiça foi feita. Escolhi perdoar, não porque eles mereciam, mas porque eu merecia paz. E paz é o que tenho agora. Paz e propósito. Essa história me ensinou que ninguém tem o direito de nos diminuir. Não importa quanto dinheiro tenham, quantos diplomas pendurem na parede, ou que sobrenome carreguem. Dignidade não se compra, não se herda, não se estuda. Dignidade se tem. E uma vez que você reconhece a sua, ninguém pode tirá-la de você. Se você chegou até aqui nessa história, deixe seu like para que mais pessoas vejam que justiça existe, que dignidade vence e que não importa quão escuro o túnel pareça, sempre há luz no final. Se inscreva no canal, porque todo dia eu trago histórias reais de pessoas que não abaixaram a cabeça, que lutaram, que venceram. E me conta nos comentários, você já precisou se impor contra alguém poderoso? Como foi? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que nos assistem e que precisam ouvir que elas também podem, que elas também são fortes, que elas também merecem respeito. Sempre mereceram e sempre merecerão.